Oi, pessoal. Sobre a votação das chamadas 10 medidas contra a corrupção, eu li e eu ouvi todas as manifestações de vocês. Eu queria até pedir desculpas por não ter esclarecido melhor esse assunto antes, mas eu realmente fiquei um pouco estarrecido e paralisado com a agressividade de alguns, com a desinformação de outros, inclusive alguns da imprensa principalmente, com o oportunismo de outros, mas eu realmente me atrasei para fazer esse esclarecimento porque me chocou a reação de parte da sociedade de forma equivocada. O que aconteceu comigo é que eu fui excessivamente íntegro e coerente com a minha trajetória pública. Votei de acordo com todos os meus princípios, princípios esses que eu sempre defendi e agi por eles. Que princípios? Os princípios de combate aos privilégios, seja de quem forem os privilégios. O princípio de combate à corrupção, seja de quem for a corrupção. O princípio de combate ao abuso de poder, seja de quem for o abuso de poder. Como todo brasileiro honesto, eu defendo desde sempre que todo corrupto e todo corruptor seja punido rigorosamente. E isso tem que valer para todos, inclusive para juízes, para promotores, para deputados, para pessoas da iniciativa privada, porque todos são humanos, passíveis de erros, de más intenções, de equívocos e de ilegalidades, de abusos, de corrupção. Nenhum desses, ninguém pode estar acima da lei. Eu entendo as interpretações equivocadas de parte da imprensa, e até algumas maldosas, muito maldosas. E concordo que a forma da votação foi errada. No dia de uma tragédia, na madrugada, no momento em que a Lava Jato está cumprindo um papel importantíssimo para o país, a Câmara podia sim ter feito diferente, assim como o Senado talvez faça. Mas a mim só cabia fugir, fingir que estava na transição em Porto Alegre, ou votar, e votar sim ou não. E eu votei. Votei para estender a todos, sim, inclusive ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, a mesma lei que atinge qualquer brasileiro. Eu vi pessoas afirmando que o meu voto foi contra a Lava Jato, defendendo a anistia de corruptos. É óbvio que não. Desafio alguém a achar uma única votação ou manifestação minha em favor de anistia, em favor de leniência, em favor de algum corrupto ou de abrandamento contra alguma pena de corrupção. Achem uma única oportunidade em que eu desabonei a Lava Jato ou me posicionei contra estes juízes e promotores que estão fazendo na Lava Jato um belo trabalho. Ainda mais depois da confiança que eu recebi aqui em Porto Alegre, seria muito ruim que eu fizesse isso. Eu jamais vou mudar de lado, pode ter certeza disso, mas o meu lado sempre vai ser o lado da verdade, o lado da transparência e da integridade. Onde quer que ela esteja e onde quer que ela não esteja, eu serei contra. Mesmo no judiciário, mesmo na política, até mesmo no meu partido, como muitas vezes já fui. É claro que eu não gosto de algumas companhias nesse voto. Não. Tem muito deputado que votou por motivos bem diferentes dos meus. Mas não confundam e nem igualem as coisas e as pessoas. Eu respeito a opinião de vocês, mas eu peço que respeitem também as minhas opiniões coerentes, racionais, técnicas e respeitem o meu passado e não me misturem com quem não tem a mesma trajetória de coerência e de retidão que eu tenho na luta contra a corrupção e contra os privilégios. O meu voto foi para colocar todos os brasileiros debaixo da mesma Constituição. A nossa, a minha, a tua Constituição. Talvez tenhamos que melhorar a redação, pode ser. Tirar algum artigo, aprimorar o caminho, retirar as subjetividades. Aliás, o juiz Sérgio Moro esteve em Brasília essa semana e sugeriu uma frase para mudar e para facilitar a interpretação, para que não fique dúvidas sobre a interpretação. Sempre dá para a gente discutir mais, dá para evitar que o trabalho, buscando evitar que o trabalho da Lava Jato seja desprestigiado desses juízes e promotores que estão lá. Aliás, de qualquer juiz e promotor honesto. Mas
eu quero reafirmar aqui, os meus únicos 2 princípios em todas as minhas votações e ações públicas, sempre foram para combater privilégios e lutar contra a corrupção onde ela esteja, e seja ela praticada por quem tenha sido praticada. Este voto e todos os meus votos nesse sentido, eu vou manter sempre. E tenho certeza que alguns de vocês vão concordar comigo, porque é isso que a Lava Jato e que todos os servidores sérios do Judiciário, do Ministério Público, todos os brasileiros também devem querer. Se o jeito foi errado, mudemos o jeito, mas não mudemos a essência de dar a todos os brasileiros os mesmos direitos, as mesmas consequências e responsabilidades, os mesmos deveres e as mesmas penalidades. Pode acreditar que estamos do mesmo lado. E tu pode até continuar me cobrando sempre, porque é isso que vai nos deixar cada vez mais próximos e com mais força ainda para a gente fazer esse gigantesco trabalho de mudar a política e de mudar o Brasil. Foi neste caminho que eu iniciei colhendo assinaturas aqui em Porto Alegre, aqui na esquina democrática, na Incol, no Parcão, para as chamadas 10 medidas, que não eram ideais, mas que eu vi uma oportunidade de começar a mudar a legislação e transformá-la realmente efetiva. O projeto inicial não é muito bom. A redação final da comissão, que eu não participei, também não é muito bom. E o que ficou depois da votação no plenário também não é. Nós não podemos nos mover por interesses corporativos. Nós temos que nos mover pelo interesse público. Foi por isso que eu sempre me movi e é por isso que eu vou continuar sempre me movendo. Nesses 10 anos de atividade parlamentar que eu fecho no final desse ano e nesses próximos anos na Prefeitura da capital da minha cidade natal, Porto Alegre.